A palavra jubileu significa jubileu, que realizou-se em 1929. Não sei se lembram, também em toda a igreja houve um jubileu no ano 2000. Lembram-se? Foi no dia em que percebeu que afinal na sua cabeça havia ideias erradas sobre a igreja e sobre os sacerdotes que Nélio Pita se deixou abrir e iniciou um caminho de descoberta que viria a mudar a sua vida. Filho de uma família católica com 7 irmãos, deixou de lado o sonho de ser músico profissional e abraçou um novo projeto de vida. A minha mãe tinha insistido que me fosse confessar num período importante lá das quaresma e o padre disse, ajoelhei-me e disse que não concordava com a igreja, que a igreja de facto era um bocado retrógrada. E o padre disse que também concordava em algumas coisas comigo, acolheu-me e fez-me perceber que afinal as minhas inquietações seriam legítimas inquietações para um adolescente de 16 anos. E foi a partir daí que eu comecei a aproximar-me desse sacerdote e por sua vez do ministério sacerdotal como uma via possível para a minha realização pessoal. Comecei a aproximar-me da igreja porque descobri na igreja uma mensagem que seria um projeto para a minha felicidade pessoal. Não a igreja como portadora de um código de conduta que me oprimia, mas como uma proposta de felicidade, da minha felicidade, podia ser também transmitida aos outros. E quando fiz essa descoberta, para mim foi muito importante. A minha vida praticamente mudou e alguém me propôs-me a possibilidade de estudar no seminário, de ser padre. Também achei que era completamente descabido, que não se adequava a mim, mas a ideia foi trabalhando, fui ganhando raízes esta semente e até um dia que tomou conta de mim e eu disse, por que não experimentar? Entrou no seminário com 19 anos e foi ordenado no ano 2000. Acredita que o sacerdote tem no meio dos homens um papel de mediador. É um papel de mediador, isto é, aquele que é instrumento de Deus, que é o porta-voz de Deus e inserido num contexto que é a comunidade. Foi esse o papel do meu irmão, Padre Gouveia, que já faleceu, e foi esse papel que eu também quis desempenhar na minha vida, de ser o mediador das graças, digamos assim, das graças de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e dizer ao mundo que Deus tem para cada um de nós um projeto de felicidade. Não é propriamente um projeto de opressão, mas de realização pessoal para os homens de hoje. Foi isso que me seduziu. E eu considero, nesse sentido, também um mediador. Um mediador que tem de saber ter com as pessoas uma relação privilegiada e sempre fundamentada na sua relação com Deus. Se for um padre que não tenha tempo, por exemplo, para se dedicar ao fundamental, que é falar de Jesus, um padre que, por exemplo, perceba mais de economia do que do Evangelho, é um mau mediador das coisas de Deus. Tem que ser um padre que, primeiro, entenda do assunto. Segundo, um padre que esteja próximo das pessoas, que seja acessível às pessoas, portanto, que seja comunicador, que se insira no contexto, que viva, que caminhe com as pessoas. E é nesse sentido um mediador. Senão, se for um padre distante, separado, como muitas vezes se entendeu o sacerdócio, evidentemente que acaba por ser uma mediação muito pobre, muito limitada. O primeiro aspecto que nós temos que estabelecer é uma aliança terapêutica. Para levarmos alguém a algum lugar, primeiro temos que acolher, temos que estabelecer com a pessoa uma aliança que a pessoa possa dizer, eu confio nele e deixo-me levar onde ele quiser. E é isso que o padre tem que fazer, tem que realmente ser uma pessoa afável, simpática, terna, em que o outro me veja e diga, confio em ti. Não é verdade? Isso é o básico das relações humanas. Relações humanas assentes em regras, a exigência é algo que este sacerdote não descuida. É preciso que as pessoas entendam aquilo que é a exigência do próprio Evangelho. Apesar disso, não acredita na moralização e procura que, pela sua ação, as pessoas façam uma adesão pessoal a Cristo. O mais importante é levarmos as pessoas a fazer uma adesão a Jesus Cristo, a acolher Jesus Cristo e experimentar, fazer a experiência de Jesus. E quem faz essa experiência de Jesus, a experiência de Deus, depois tem as consequências, e as consequências é de viver uma vida em coerência, em conformidade com aquilo em que acredita. O que acontece é que muitas vezes nós começamos pelo resultado. Pregamos o moralismo
e as pessoas ainda não se converteram a Jesus. E o mais importante é se converter a Jesus, porque depois faremos naturalmente tudo aquilo que agrada a Deus, o que procuremos fazer aquilo que agrada a Deus e que é agradável aos irmãos. O ano sacerdotal será para este jovem padre vicentino um ano de decisões. Atualmente à frente da paróquia de São Tomás de Aquino, em Lisboa, pode ser esta a oportunidade para mudar a forma como organiza a sua atividade enquanto pároco. Vai obrigar-me, de certa forma, a repensar a minha vida como ministro da Igreja, como ministro sacerdotal, como prior desta paróquia. Porque, de facto, sinto que nós nos perdemos em coisas várias, na administração de uma paróquia, na gestão dos espaços, na economia, todos esses serviços muito importantes, sem dúvida, mas que não são específicos do Ministério Sacerdotal. E eu penso que é preciso realmente voltar a centrar-se naquilo que é importante, porque o que sentimos hoje é que o padre, tendo tanta coisa que fazer, às vezes relega para um papel quase secundário aquilo que é próprio, que é único dele. O padre Nélio Pita atribui importância aos momentos de relação próxima com as pessoas. Apesar de todas as tecnologias, para si a homilia continua a ser um meio especial de pregação, mas para além da Eucaristia, é na rua que vive o seu ministério. Por um lado, isso continua a fazer sentido. Acho que a pregação, se pode dizer assim, continua a fazer sentido. Falar para o público é importante e, nesse sentido, é muito importante que o padre prepare devidamente a Eucaristia, a homilia, que é um momento determinante, e que, por exemplo, não sejam homilias de meia hora, que não fale para os outros como se ele fosse uma pessoa acima dos outros, por exemplo, que se inclua dentro da pregação, que faça a pregação com humildade. Por exemplo, só para dizer que, na minha opinião, faz sentido continuarmos a pensar assim, mas para além da celebração eucarística, o sacerdote tem um papel importante na medida em que, ao estar com alguém, ao tomar um copo, ao falar, quer dizer, pode muito bem fazer a sua pregação de outra forma. Falando de olhos nos olhos, sendo suporte, sendo o contentor das angústias e das ansiedades das pessoas. Portanto, mas uma coisa não exclui a outra. Dá graças a Deus pelas crises vividas na adolescência que lhe permitem hoje estar mais perto dos que vivem as mesmas dúvidas e dar-lhes outras respostas. É um homem realizado e vive o sacerdócio na entrega aos outros. Sinto-me profundamente realizado, acho que vale a pena. É uma vida continuamente desafiante, mas é uma vida cheia de surpresas, cheia de vida. A nossa vida faz-se com a vida dos outros e não há coisa melhor na vida do que precisamente estar a viver com os outros, com a vida dos outros e ajudar os outros a crescer, ajudar os outros a descobrir caminhos de felicidade. Ser padre, ser sacerdote é a realização de um projeto de Deus, não é um projeto pessoal. Ou, se quisermos, é um projeto de Deus que se torna um projeto pessoal e que é assumido pessoalmente. E, nessa medida, é um projeto de felicidade, porque só na medida em que nós realizamos os anseios mais profundos, que são aqueles que Deus coloca no fundo do coração de cada homem, é que nós somos felizes. Sobre a forma como desafia outros jovens a escutar o chamamento vocacional, não hesita. Ser capaz de ouvir a voz de Deus que fala no seu íntimo e seguir, ser fiel a essa voz, é um caminho de felicidade e por isso legítimo para todos os jovens nos dias de hoje.